Em One Piece, nunca foi explicado como a técnica de Asura do Zoro, ou estilo das 9 espadas, funciona. O Kaido deixou entender que a técnica de Asura só é possível graças ao Haki de Conquistador. Após o Luffy ter passado por várias etapas da evolução do Haki, é possível que algo como Asura seja a próxima etapa. E eu até tenho uma teoria de que Asura indica qual é a origem das Akumas no Mi. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Deixe um comentário para eu saber a sua opinião. Mas para explicar tudo isso, vamos voltar um pouco atrás da história. O Zoro sempre aprendeu Haki antes dos outros Chapéus de Palha. Na luta contra o Mr. One, ou Das Bones, no arco de Alabasta, o Zoro lembrou das lições que ele aprendeu com o mestre dele, Kyoshiro. Ele lembrou de uma história de uma lâmina que era capaz de cortar até mesmo aço, mas ao mesmo tempo conseguia não cortar nada, nem mesmo uma folha de papel. Nisso, o Zoro foi capaz de desviar de todas as rochas que estavam caindo em cima dele, sem ele nem ter visto, que sabia instintivamente onde estava a espada dele. O Zoro disse que ele conseguia sentir a respiração das pedras, das árvores e até mesmo do solo. Então, o Zoro passou a lâmina dele pelas folhas de uma árvore sem cortá-las. Então, finalmente, o Zoro conseguiu derrotar o Mr. One, cortando o corpo de aço dele. Até aquele momento, nunca foi explicado como o Zoro tinha conseguido qualquer uma dessas coisas. Pareceu que o Zoro simplesmente tinha atingido um outro estado mental. Mas hoje, nós sabemos que foi Haki. E foi confirmado no arco do ano que o Zoro usou Haki para cortar aço. Em japonês, o Ryogoro usou exatamente as mesmas palavras que o mestre Kyoshiro do Zoro sobre uma lâmina que corta tudo e não corta nada ao mesmo tempo, quando estava explicando os conceitos de Ryu para o Luffy, que é como eles chamam Haki em Wano. Como o autor usou exatamente as mesmas palavras, não deixa dúvida que o Zoro aprendeu Haki de armamento durante o arco de Alabasta. Quando o Zoro sentiu a respiração de tudo em volta dele, ele simplesmente estava usando Haki de observação. Desviar das rochas como ele fez, é exatamente como o Haki de observação funciona. Quando o Zoro passou a lâmina dele pelas folhas de uma árvore sem cortar, foi Haki de emissão. Haki de emissão é aquele tipo de Haki que emite uma energia fora do corpo do usuário, criando uma espécie de campo de força. Pensando logicamente, a única forma de passar uma lâmina por uma folha sem cortar é criando um campo de força em volta da espada. Quando o Zoro conseguiu cortar aço, ele simplesmente usou Haki de armamento. Ele endureceu a espada. Ele aumentou a resistência da lâmina. É muito simples. Só deixando claro uma questão sobre como o Haki interage com os poderes da Akuma no Mi. Apenas com o Haki, o Zoro não seria capaz de cortar o corpo do Mr. One. Segundo o Reirig, Haki consegue atingir os corpos reais dos usuários de Akuma no Mi. Contudo, isso só se aplica em alguns casos, como do Luffy ou de Logias, que os corpos não apresentam grande resistência. Ainda é preciso superar a resistência dos corpos. Diferente do Luffy ou de um Logia, o corpo do Mr. One apresenta resistência. É preciso superar a resistência do corpo dele para causar dano. O Reirig disse que o Haki se desenvolve durante as batalhas. O Mr. One foi um dos oponentes mais difíceis que o Zoro já enfrentou. A luta contra o Mr. One foi uma das batalhas mais difíceis para o Zoro. E nessa luta, o Zoro simplesmente aplicou o conhecimento que o mestre dele passou para ele. Muito antes do Haki ter sido explicado, o Haki já era usado. Em vários momentos antes da time skip, o Haki foi usado sem que nós soubéssemos que era Haki. O mantra, que foi muito usado no arco de Skypiea, era simplesmente Haki de observação. Até mesmo no primeiro capítulo, o Shanks usou Haki de Conquistador contra o Rei dos Mares. Mesmo Luffy usou Haki de Conquistador em alguns momentos, sem que ele soubesse o que estava fazendo. Mesma coisa para o Zoro. O Zoro aprendeu a usar Haki de armamento antes da time skip, sem entender exatamente o que ele estava fazendo. O Zoro aprendeu a usar Haki para cortar aço, mas ele não usava Haki em todos os ataques. Só na técnica especial de Shishi Sonson. Mas na teoria, com a Shishi Sonson,
o Zoro conseguiria causar dano no Crocodile ou no Enel. Talvez alguns fãs tenham dificuldade de aceitar que o Zoro estava usando o Haki de armamento no arco de Alabasta porque confundem Haki com poder de luta. O Zoro, naquele momento, tinha uma recompensa de só 60 milhões. Contudo, Haki é uma técnica, não tem relação com nível de poder. Vários personagens no arco de Skypiea usavam Manta, que era Haki de observação. Contudo, os Chapéus de Palha já eram mais fortes que a maioria desses personagens. A mesma coisa para a tribo das Ruja. Quase todas sabiam usar Haki. Contudo, mesmo assim, o Luffy conseguia vencer a maioria delas com facilidade. O Zoro simplesmente aprendeu Haki com os ensinamentos do mestre dele. Depois que o Zoro usou Azura contra o Kaido disse que ele usou Haki de Conquistador e que deixaria uma cicatriz nele. O próprio Zoro não entendeu o que o Kaido disse. O Zoro falou que ele só colocou tudo naquele ataque. Os 9 bainhas sabiam usar Haki de emissão. Contudo, os bainhas não conseguiam causar muito dano no Kaido. O Kaido disse que os cortes não eram profundos o suficiente. O Oden usou Haki de infusão, que adiciona a pressão do Haki de Conquistador ao Haki de armamento para deixar uma cicatriz no Kaido. O Luffy precisou aprender o Haki de infusão para causar dano real no Kaido. Contudo, o Zoro não usou Haki de infusão. O Haki de infusão deixa um rastro visível. Fica visível no mangá quando o Haki de infusão é utilizado. Não foi o caso do Zoro contra o Kaido. Depois, o Zoro passa a usar Haki de infusão contra o King. Contudo, isso se deve ao poder da espada Ema. E a espada Ema gera uma aura flamejante em volta das lâminas do Zoro. Isso, obviamente, também não foi o caso quando o Zoro usou a Azura contra o Kaido. Ok, então o Kaido disse que o Zoro usou o Haki do Conquistador para deixar a cicatriz nele. Contudo, não existe qualquer indício que o Zoro usou o Haki de infusão. Então, como o Zoro deixou as cicatrizes no Kaido quando os bainhas falharam? A única resposta que sobra é que foi o Azura. Foi a técnica que o Zoro usou naquele momento, o Azura. Então vem a pergunta, como que o Azura funciona em primeiro lugar? Como que ele usa esse estilo de 9 espadas? O Zoro cria 2 cabeças a mais e 4 braços a mais, segurando cópias das lâminas que ele carrega. Como isso é possível? O Zoro faz isso só com a força de vontade dele. Quando o Zoro usa Azura, o poder do ataque dele é multiplicado por 3, permite que ele corte o adversário 9 vezes. E pode-se ver claramente, os oponentes do Zoro são cortados 9 vezes. Pode-se ver em alguns momentos no mangá. Ele realmente corta os adversários 9 vezes. Segundo Kaku, o Azura era só uma ilusão do espírito do Zoro. Contudo, o Zoro ter derrotado o Kaku provou que não era ilusão. O Azura ser uma manifestação da vontade do Zoro ou do espírito do Zoro é muito parecido com a explicação que nós temos do que é o Haki. Encaixa com a ideia do Azura ser Haki. Tudo indica que o Azura é uma forma de Haki Conquistador. Aí vem a pergunta de qual o nível de Haki do Conquistador estaria acima da infusão? O Zoro aprendeu a usar Haki de armamento antes do Luffy, no arco de Arabasta. E ao que parece, o Zoro teria aprendido uma forma avançada de Haki Conquistador no arco de Enies Lobby. Ainda não sabíamos se estaria acima do Haki de infusão. Vamos comparar o Azura com o Diabo Jambo. O Azura é praticamente uma técnica irmã do Diabo Jambo. O Sanji aprendeu o Diabo Jambo ao mesmo tempo que o Zoro aprendeu o Azura. O Sanji usou o Diabo Jambo pela primeira vez no arco de Enies Lobby, assim como o Zoro usou o Azura pela primeira vez no arco de Enies Lobby. Os dois derrotaram um membro da CP9 usando essas técnicas. Até aquele momento, tudo que se sabia de como o Diabo Jambo funcionava é que o Sanji usava a velocidade dele para aumentar o atrito. E assim, ele fazia a perna dele pegar fogo. Mas depois da time skip, o Sanji consegue deixar o corpo inteiro dele pegando fogo. O que começa a ficar meio absurdo. E no arco de Wano, deixar-me entender que o Diabo Jambo talvez só seja possível por causa dos genes modificados do Sanji. Então faz sentido que no arco de Wano,
Deixem pistas de que existe uma explicação além de como funciona o Asura do Zoro. O Asura permite que o Zoro altere a forma do corpo dele e crie novas espadas do nada. Com o Haki de emissão, o Luffy conseguia emitir a energia dele para fora do corpo dele. Com o Haki de infusão, ele conseguia adicionar a pressão do Haki conquistador ao Haki de armamento. Só consigo imaginar que, além do Haki de infusão, seria a materialização física do Haki, o que é compatível com o Asura. Além do Haki se estender além do corpo, o Haki se tornaria físico. Talvez nós possamos ver outros personagens usando o Haki para operar a forma do corpo deles, para criar armas, entre outras aplicações. O Zoro ainda está muito abaixo do nível do Luffy. O Luffy partiu ao céu ao meio quando ele lutou com Kaido. Agora imagina o que alguém desse nível seria capaz de fazer com uma técnica como Asura. Quando Shanks derrotou Eustace Kid, ele fez alguma coisa. Não fica claro no mangá o que o Shanks fez contra o Kid. Mas se existe um nível de Haki acima da infusão, eu imagino que o Shanks deve ter usado isso contra o Kid. A diferença de poder comparado com a Big Mom é gigantesca. No anime, eles chegaram a colocar uma águia gigante de energia em volta do Shanks, o que parece um pouco com Asura. Isso é uma cena só do anime. É uma cena que existe só em um filler, mas talvez seja uma pista. Será que veremos algo como Susanoo do Naruto, só que de Haki? Lá pelo final de Naruto, metade dos personagens já estavam usando um avatar de energia. Algumas bancais em Bleach, como a do Komamura, também um avatar. Temos também a habilidade do Netero em Hunter x Hunter. Até mesmo Goku usou uma espécie de Susanoo no mangá Dragon Ball Super. Pode ser clichê, mas existem pistas que isso pode acontecer. De acordo com Elige, Haki é a única forma de se enfrentar usuários de Akuma no Mi. Mas parece difícil de acreditar que depois de certo ponto, Haki consiga defender contra todas as habilidades de Akuma no Mi. Temos habilidades como, por exemplo, gravidade. Como Haki vai lidar com isso? Nós vimos que existem habilidades que o Haki não consegue anular. Por exemplo, a gaiola do Doflamingo. Nem o Haki de um almirante da marinha foi suficiente para lidar com a gaiola do Doflamingo. A materialização do Haki talvez desse a flexibilidade necessária ao Haki para enfrentar habilidades malucas de Akuma no Mi. Explicaria como personagens como Roger, Shanks ou Garp conseguem superar qualquer usuário de Akuma no Mi só com Haki. Agora, o que significaria se o Haki pudesse se tornar físico? Quais seriam as implicações? Já existem casos de lâminas que se tornaram negras, como a Yoro do Mihawk ou a Shusui do Ryuma, que ao que tudo indica é o efeito de Haki, só que permanente, como se elas estivessem permanentemente com Haki de armamento. Temos também aquele nó de Haki que o Joy Boy deixou no Gigante de Ferro Emmett, que durou séculos. Se é possível criar objetos físicos de Haki, isso levanta a questão: o que, no mundo de One Piece, foi criado com Haki? Talvez os Poneglyphos, que são indestrutíveis. E aquele chapéu de palha gigante em Mary Joyce? E o chapéu de palha do Luffy, que antes era do Shanks, que ele recebeu do Roger? E as Akumas no Mi? Nunca foi explicado como as Akumas no Mi são piadas. O efeito do Asura no corpo do Zoro é muito parecido com uma Akuma no Mi. Por exemplo, vamos comparar a técnica de Asura com a Akuma no Mi da Robin, a Hana Hana no Mi. Se aparecesse um personagem totalmente novo ou uma técnica como a Asura, todo mundo ia pensar que isso é o poder de uma Akuma no Mi. De acordo com Vegapunk, as Akumas no Mi passaram a existir por causa da vontade dos desejos dos humanos. E se Haki for a origem das Akumas no Mi? Haki é vontade e desejo. Vamos imaginar que em determinado momento nós vemos a vida do Zoro chegar ao fim. E então surgiria a Hito Hito no Mi modelo Asura. Seria uma explicação para a origem das Akumas no Mi, baseada em conceitos que já existem no mundo de One Piece. É algo bem eloquente, não é preciso criar novos conceitos. E também explicaria por que Haki serve como antídoto para os poderes da Akuma no Mi.
A única explicação até agora é que Haki funciona com as Akumas no Mi, porque assim funciona porque funciona. Se as Akumas no Mi tivessem sido criadas a partir do Haki, então faria muito sentido que Haki interferisse nos poderes das Akumas no Mi. Não seria algo aleatório. As Akumas no Mi saíram ligadas a Haki. Logo, faz sentido que um interfira com o outro. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.